Nino Severiano aqui. Estamos ao vivo, diretamente de Portugal. Renato Santos, terapeuta geracional. Vou chamar o Renato aqui agora para estar entrando e a gente já começar fazendo a live de hoje. RumoCast com o terapeuta Renato Santos, diretamente de Portugal. Para que você possa ter esse conteúdo, e o melhor, conteúdo gratuito, com especialista em alta performance e especialista em trabalhar com as emoções, em trabalhar com toda a emoção, entendendo que o corpo não se descola da mente. Uma mentalidade criativa gera a cabeça de campeão. Então eu vou chamar o Renato. Seja bem-vindo, Renato. Amigo, tudo bem? O tema da live hoje é psicomotricidade no espectro do autismo. Então, para a gente falar de psicomotricidade, é muito importante fazer uma explanação. Hoje, essa live vai ser praticamente prática da prática, e eu vou começar aqui, convidei o Renato Santos. Renato, faz uma apresentação. E quem é o Renato Santos? Boa. Nino, primeiramente é um prazer enorme estar aqui com você com essa live, que já é a nossa segunda live. Vamos ver se a gente faz bastante lives agora, com vários assuntos, abordar vários assuntos. Eu sou o Renato Santos, sou mineiro, da Gema, daí de BH, atualmente residindo aqui em Portugal há 6 anos. Eu, por formação, sou professor, lecionei há alguns anos, sou animador sociocultural e turístico, sou terapeuta emocional da TRG, sou especialista em transtornos emocionais graves, sou professor de música e mais algumas coisas. E amante dessa área de inclusão social, porque... Cadê os meus cordõezinhos? Está aqui os meus cordões. Aliás, eu vou deixar aqui, que já fica já bem exemplificado quem é o Renato Santos. Porque, de repente, as pessoas podem entrar aí agora e saber, e tentar perguntar ou querer saber quem é Renato Santos, por que ele fala com tanta propriedade sobre o autismo. Primeiro, que eu sou diagnosticado, tenho os laudos de PHDA, aqui fala PHDA em Portugal, e no Brasil é TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, sou disléxico, tenho borderline, e agora já o despiste com o transtorno do espectro do autismo, que eu já sabia desde muitos anos atrás, não queria acreditar e aceitar, mas eu já sabia que eu era diferente, até dos meus irmãos, eu achava que eu era até adotado, porque eu não tinha condições da diferença entre os meus irmãos e eu. Então, daqui os cordões, que no Brasil é bem utilizado hoje, é bem sancionado esses cordões, o girassol e mais o quadriculado quebra-cabeça, que é do autismo. E esse aqui é o das doenças, das patologias invisíveis. Então, esse é Renato Santos, amante da área de inclusão social. Estamos aí junto nessas redes sociais para transformar vidas com as nossas histórias. Renato, o tema de hoje, para a gente não fugir muito e a gente ir direto ao ponto com nossos seguidores, né? Vamos falar como se estivéssemos falando nossos telespectadores e essas pessoas que realmente precisam entender nesse contexto gerais. Quando a gente fala de psicomotricidade, a gente fala do cognitivo, das emoções, da mentalidade e do movimento, né, do motor, desenvolvimento motor. Então, psicomotricidade, é motriz, força motriz. O que desenvolve essa força motriz? Por que algumas pessoas conseguem se desenvolver-se mais na força do intelecto, na força da imaginação, na força da emoção e na força motriz do desenvolvimento humano, que é o corpo e mente, não se distrai, não se separa, não é isso mesmo? Então, a psicomotricidade, ela aborda várias nuances, que é várias situações que colocam o movimento e desenvolvimento humano. Dentro desse canal, dessa colocação que eu fiz, essa explanação, aí que entra o espectro autismo, que nós vamos estar tratando hoje. O que a psicomotricidade pode oferecer como benesse, como benefício para o autista? Podemos dizer dessa forma? Podemos dizer, porque realmente é isso. Eu fiz para você apresentar quem é o Renato. Eu sou Nino Severiano, sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharelado, sou especialista em esporte e atividade física para pessoas com deficiência pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou especialista em mídia na educação pela Universidade Federal de São João del Rei, atuo mais de 30 anos com a cultura corporal da ciência do movimento e desenvolvimento humano, principalmente com treinamento desportivo. E a minha preocupação maior nesse contexto gerais há mais de 30 anos é a inclusão. Por isso que eu fui buscar uma formação de pós-graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora, esporte e atividade física inclusiva para as pessoas com deficiência. E quando falamos em autismo, poucas pessoas falam do autismo. O que nós podemos fazer, o que nós podemos entregar aqui hoje para quem está com a gente agora, diretamente de Portugal, e aqui, diretamente do Brasil, sobre esse tema. Então, eu gostaria que você fizesse uma introdução sobre a psicomotricidade dentro do transtorno, dentro da dificuldade da família, da escola, da sociedade e do protagonismo que é a criança, que é o jovem, que é o adulto e que é o idoso. Como você falou que você foi
diagnosticado tardiamente. Hoje, como que é feito esse diagnóstico? Então, fiz uma introdução e gostaria que você já introduzisse para a gente já entrar nesse tema, que é um tema de suma importância. Quem está aqui, com certeza, vai sair transformado com informação gratuitamente. Então, não saia daqui, manda um convite aí, esse aviãozinho, para que mais pessoas possam ter esse entendimento. Porque ficamos muito tempo sem abraçar, sem pegar, sem estar no tete a tete, hoje, mais ainda com a inteligência artificial. O fazer do corpo não pode ficar esquecido. Então, a gente vai estar desenvolvendo esse trabalho aqui hoje, dessa formatação. E você que está chegando, pode mandar a sua pergunta aqui nesse ponto de interrogação, que o Renato vai estar respondendo todas e a todos as perguntas que forem colocadas. Com você, Renato. Vamos lá, Nino. Bom, você aborda muito bem nos seus vídeos que a psicomotricidade é a área interdisciplinar, que ela estuda e trabalha a relação, você já falou agora, entre o corpo, o movimento e a mente, as nossas emoções, não é isso? A psicomotricidade, Nino, é uma intervenção de suma importância para o ser humano, mas principalmente na vida das pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro do autismo, os autistas, que é o TEA. Aqui é PEA, que é perturbação, em Portugal. Só muda o P pelo T. Brasil é transtorno, Portugal, perturbação. A psicomotricidade, ela atua na integração entre as funções motoras, emocionais, cognitivas, e ela ajuda a pessoa na organização, na percepção do próprio corpo. E principalmente na melhoria da intervenção com o meio. Então vamos lá. Função motora. Na coordenação motora grossa e fina, que você conhece muito bem. Ajuda nas atividades que exigem movimentos precisos. Um saltar, correr, na escrita, no próprio abotoar da camisa que o autista desenvolve. Vamos lá. Na postura e no equilíbrio. Ajuda na locomoção, ajuda na marcha. Na dispraxia. O que é a dispraxia? A dispraxia é o que? É o planejamento motor. Ela ajuda na sequência, nos movimentos complexos, nos novos movimentos. E sem falar nas estereotipias que o autista tem, que é balançar os pés, balançar as mãos, que são os movimentos repetitivos do autismo. Mas que pode ter uma função de autorregulação. Muitas pessoas não sabem disso. Dá nervoso, as pessoas olham ali e dá um nervoso da criança, do adolescente ou até adulto, batendo as pernas, balançando os pés, batendo as mãos em cima da mesa, mas não sabe. Aquilo para nós é uma alta regulação. Eu, por exemplo, quando eu estou no trabalho, que eu começo a me dar uma rigidez cognitiva, eu já começo a ter as minhas estereotipias. Como? Eu começo a andar para lá e para cá. Começo a andar para lá e para cá, eu vou andando, eu vou olhando, olho todo o ambiente. Aquilo eu estou regulando as minhas emoções. Ok? E nas funções emocionais e cognitivas, Nino? É o que eu falei agora. Ela ela ajuda que ela tenha um resultado nas crises cognitivas, sensoriais, comportamentais, que o autista tem muito. Ajuda também a gerir, a expressar, identificar as emoções, que é muito importante na interação social, na empatia cognitiva. Entende? Agora que entra a compreensão e como expressar ou reconhecer a própria emoção alheia. Então, esse que é a importância da psicomotricidade no espectro do autismo. Quais as áreas, Renato, de atuação da psicomotricidade no espectro do autismo? A TIA, né? TEA ou PEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Bora lá. A terapia psicomotora, ela foca em 3 pilares principais para o desenvolvimento global. Vamos uma delas. A motor. Trabalha o músculo, o equilíbrio, a lateralidade, que é muito importante, que é a definição esquerda e direita, que já é difícil para uma pessoa que não é neurodivergente. Então imagina um autista. Ajuda a coordenação motora grossa e fina, igual eu falei. Na área cognitiva, auxilia na estruturação espacial e temporal, que é muito importante. Facilita o aprendizado, a resolução de problemas, que é importantíssimo. Na área socioafetivo, emocional, ela promove autoconfiança, que é muito importante para o autista ter autoconfiança. Autonomia, ajuda a criança a identificar, a controlar as suas emoções. A autonomia, então, nós vamos falar muito disso. Muito bom. Renato, assim, algumas pessoas já me mandaram algumas perguntas, né, no direct, referente, porque, vamos lembrar aqui, a nossa última live, primeira e última, nós estamos na segunda, nós estendemos muito 3 horas que nós fizemos, e agora nós temos uma live de hoje que nós vamos tentar, gente, colocar esse conteúdo, desembolar aqui no máximo em 50 minutos, que é o compromisso que eu fiz com o Renato, não podemos estender. Então vamos lá, quais os benefícios, Renato, da psicomotricidade, já voltando para relembrar, porque tem gente chegando agora, no espectro do autismo. Explica de uma maneira assim, mais geral, pode ficar à vontade, porque justamente colocando o posicionamento que você tem hoje aí na Europa, em Portugal, você está em Portugal, e se tem uma diferença dessa intervenção do profissional da localidade que você está, né, do Brasil, por exemplo, aqui, quanto em Portugal. Tá. Primeiramente, é bom lembrar que o Brasil já está bem avançado em questão Portugal. Muito avançado.
É tanto até dos cordões, quando eu tenho feito os seminários, os workshops, quando eu tenho feito os eventos de autismo aqui, quando eu mostro os cordões, que eu pergunto o que é esses cordões, o que significa, as pessoas não sabem explicar, não sabem o que é, nunca viram, mas no Brasil já está bem disseminado a própria carteirinha, muitas leis e direitos para as pessoas com o espectro do autismo. Então, assim, o Brasil já está bem encaminhado em questão portuguesa. Portugal ainda está começando, ainda lá no pezinho, lá no chão. Mas eu acho que a missão do Renato Santos hoje, como terapeuta, como autista, como professor, como coach, como terapeuta, como todas essas áreas, é aqui em Portugal nós colocamos essa questão para frente, para andar, para funcionar, para ter um resultado, uma melhor qualidade de vida e transformação na vida das pessoas. Vamos lá primeiro então, quais são os benefícios, Nino? Vamos falar primeiro no âmbito do esquema corporal. Muitas crianças com TEA, com autismo, elas sentem o corpo como fragmentado. Deixa eu explicar. O nosso corpo, Nino, ele é assim, ele é um terreno cheio de paradoxos, é um território cheio de paradoxos, é muito complexo, é vulnerável, é estranho. A gente acha estranho o nosso corpo. Eu sou assim, eu acho que tem alguns autistas ouvindo, e quando os autistas ouvir, eles vão falar, por que estranho? Porque a psicomotricidade, ela ajuda na construção dessa imagem corporal. Ela permite que o reconhecimento como um todo, sem julgamento, sem apontamentos, isso é muito importante. A psicomotricidade, primeiro, nos enxergar como corpo. Na interação sensorial, vamos lá, ela ajuda com a hipersensibilidade, primeira coisa, porque o autista é muito hipersensível, sons, cheiros fortes, muita gente, roupa pegando com etiqueta, eu compro as roupas e tiro todas as etiquetas, não aguento, se tem alguma costura, alguma coisa me pegando, eu já quero cortar, já quero tirar, muito barulho, um cheiro muito forte, tudo isso vem da hipersensibilidade que afeta o autismo. E tem a hipossensibilidade, que é a falta de percepção da dor. Essa, então, é mais ainda. Porque muitos autistas, Nino, não têm a noção da dor real. Pode ver que louco isso. Por exemplo, quando eu tive o primeiro contato com o fogo, eu queria entender por que o fogo queimava, por que doía, ardia. E eu testava. Eu pegava uma vela, colocava a mão ali para ver se era mesmo. Eu parava, por exemplo, numa beirada de um barranco e olhava assim, será que se eu cair aqui, eu vou machucar muito, eu vou sentir dor? Ou vai ser só o tombo? Tá vendo essa percepção do imaginário mais o real? Então é essa, vem da hipossensibilidade. Na parte de socialização, na parte social, psicomotora, Nino, entra os jogos lúdicos, as brincadeiras, a criança aprende a partilhar os espaços, interagir melhor com os outros. E o mais surreal, o mais magnífico de tudo desse trabalho nosso como terapeuta é buscar atingir o ápice com as intervenções e terapias, a autonomia do autista. Eu falo muito nos meus eventos que as minhas intervenções, a minha história de vida é transformar a vida dos outros autistas para a autonomia. É o fortalecimento das competências motoras, fortalecendo a independência nas atividades da vida diária do autista. Vamos lá. Exemplo simples. Para quem olha assim, pensa assim, isso aí ele vai aprender um dia. Não, não. Se você não estimular, não tiver uma intervenção, não tiver um apoio ali em cima, não consegue. Então vamos lá, escovar os dentes. É tão simples, né? Para o ser humano, mas não. Para muitos autistas é muito difícil. Que vem toda essa coordenação motor em cima disso, abotoar uma camisa, dar um nó no cadastro do tênis, colocar uma toalha para secar, arrumar a cama, isso tudo é surreal e mágico para o autista. Entende agora? Então, o que a psicomotricidade traz de benefício para o autista? Olha o tanto de benefício que a psicomotricidade pode trazer para todos nós. E tudo isso se dá a importância das intervenções e um bom manejo da psicomotricidade, que tem um valor surreal na vida do autista. Dentro dessa sua colocação, né, a psicomotricidade que nós abrimos falando que faz um trabalho motriz, que não se desencadeia, que não se separa a mentalidade do corpo físico. Então, o desenvolvimento motor é muito importante, né, Renato? Porque trabalha a coordenação motora da criança, o entendimento espacial, por exemplo, o equilíbrio, a questão da emoção, da consciência corporal. Isso é muito importante, essa colocação que você fez. E, Renato, dentro da sua abordagem, da sua intervenção profissional, há feito atividade de habilidades, por exemplo, comum do ser humano, que é andar, correr, arremessar, tracionar, pular. Isso é muito importante, penso, e eu vejo que quando se coloca essa interação dessas atividades, melhora muito o desenvolvimento motor, principalmente nas primeiras fases do desenvolvimento da criança. O que você entende sobre isso que você possa explicar para quem está nos acompanhando agora? Nino, e todos vocês que estão nos assistindo, como é realizadas as intervenções na psicomotricidade no espectro do autismo? As sessões, elas costumam ser baseadas em atividades lúdicas e circuitos motores. Que é o mais importante que vem da psicomotricidade. É o brincar, mas o movimento do corpo junto com as emoções, junto com a mente. Deixa eu dar um adendo nisso aí, nessa colocação sua, para não fugir. Porque quando a gente fala da psicomotricidade, fala do desenvolvimento motor, a TEA, né, que você falou, e tem a nomenclatura diferente tanto para o Brasil quanto para Portugal. Porque quando um indivíduo ele tem o transtorno, né, há um atraso, uma dificuldade motora. Por isso que é importante, eu fiz essa pergunta, para que as pessoas entendam de não tirar
essa possibilidade da criança, principalmente. Porque ela precisa de fazer as atividades naturais, normais, porque há um atraso. Desculpa, pode só para você concluir, para entender bem quem está do outro lado, por quê? Muitas pessoas excluem das atividades quem realmente está precisando da atividade. Boa, Nino, boa colocação, e eu vou acabar de enfatizar essa sua colocação em cima do espectro. O que é o espectro do autismo? Espectro é porque é complexo, por isso que tem o quebra-cabeça. O autista é complexo, as emoções, o andar, o falar, o entender, o interagir, tudo isso é complexo. Eu costumo falar nas minhas lives, nos meus vídeos, nos meus eventos, que eu não gosto dessa frase, que fala que o autista vive dentro de uma caixa. Eu não gosto disso. Autista não tem que viver dentro de caixa. Autista tem que viver fora da caixa. Tem que viver conosco aqui, nesse mundo. Nós podemos chegar, ser e fazer o que a gente quiser fazer. Mas com intervenções corretas, com profissionais especializados. Não adianta também você pegar uma terapia ABA e aplicar a psicomotricidade com o autista que você não vai ter resultados. Então, são sessões que costumam ser baseadas em atividades lúdicas e motoras, porque tem uma diferença, igual você disse. É muito complicado, de repente, para uma criança autista abotoar uma camisa. Para uma criança que não é neurodivergente, talvez é muito fácil, ela aprende rápido. É muito difícil ter um meio-fio e ele com os dois pezinhos pular aquele meio-fio sem cair, sem bater a ponta do tênis. Psicomotricidade. É o movimento do corpo. E ainda tem o movimento do corpo que ele tem que ligar com a mente. Olha pra você ver. Por quê? Nós autistas temos déficit em várias áreas cognitivas no nosso cérebro. Por isso que chama o cérebro neurodivergente. Tem algumas falhas. Por exemplo, o TDAH, ele tem falha da dopamina. O que é a dopamina? É o neurotransmissor que toma conta das emoções, que controla as emoções. No teu carro de rally, o que é o carro de rally? Tem o copiloto e o piloto. Quem é a dopamina no nosso cérebro? É o copiloto. O que o copiloto faz? Piloto, cuidado, tem uma curva, tem uma baixada, tem uma rampa, tem uma subida, cuidado, freia, acelera. Ele controla o motorista, ele controla o condutor. E o nosso condutor cerebral, ele falta essa dopamina, por isso que tem muitos casos que tem que ser tratado com terapias, intervenções e medicação. Para quê? Para controlar nossas emoções. Nós estamos fazendo essa live aqui, já estou pensando na outra live, já estou pensando já lá, preocupado com o meu irmão, que eu contei o caso dele, então o meu cérebro já abriu várias gavetas. E o que a psicomotricidade vai contribuir para isso? Em casos difíceis, que é o nível de suporte 2 e 3 do autismo, que ainda tem isso, que muda com essas intervenções, que é o não verbal, que é aquele que tem muita dificuldade tátil, tem muita dificuldade na sobrecarga sensorial, entende como? Então, a psicomotricidade ela vai entrar como um papel importantíssimo nessas três áreas, motor, cognitiva e emocional. Renato, as intervenções da psicomotricidade no aspecto autismo, como que está sendo feita essa intervenção? Há uma relação da interdisciplinaridade, dos profissionais interdisciplinar atuando junto? Como que é isso? Explica pra gente aí. Tá. O que acontece? Primeiramente, para ser diagnosticado um laudo, uma criança precoce. Então, os laudos têm que ser precoces. Quando não tem como, que foi o meu caso, vai ser tardio. Mas tem muitos casos também que nem tardio acontece, que não fazem, não conseguem. Primeiro, tem que ser uma equipe interdisciplinar. Para a criança, tem que ser um psicopedagogo, juntamente com um fonoaudiólogo, se tiver muita dificuldade na fala. Eu, por exemplo, dizer minha mãe que eu fui falar com quase 5 anos, eu não falava nada, soletrava, balbuciava algumas palavras. Então, assim, entra o psicopedagogo, entra o neuropsiquiatra infantil, entra o psiquiatra infantil, entra o psicólogo, entra o psicopedagogo e o fono, igual eu disse. Então, esses profissionais, eles fazem vários testes, eles fazem as pesquisas dele com aquela criança, que é levantamento de vários dados, que são dados familiares e dados educacionais dentro da escola e dentro da família. Levanta esses dados, o histórico dessa criança, como que é o desenvolvimento dela, como que é a vida dela, e esses profissionais, juntamente um com os outros, cada um vai fazer o seu laudo, e eles vão chegar num laudo final, através do MDS-5, que é aquele método de manual de diagnóstico americano, que foi instituído para saber qual é o nível de probabilidade daquela criança ter autismo. Então dá-se o laudo que realmente aquela criança, aquele adolescente ou aquele adulto possa ter o espectro do autismo. Esses métodos que são empregados na intervenção profissional servem somente para as crianças? Bem lembrado. Excelente pergunta. O que acontece? Todas as idades. O autismo não tem época para ser diagnosticado. A pessoa com autismo, com o espectro do autismo, não tem época, não tem data. Não tem uma colocação que, quando eu fizer uns 30 anos, eu vou para os especialistas fazer o diagnóstico. Não. No meu caso, por exemplo, eu comecei a fazer os meus diagnósticos aos 49 anos, mas foi identificado pela minha tutora de universidade, a doutora Kelly, que ela identificou o meu jeito de estudar, o meu jeito em sala de aula na universidade, que foi a pedagogia, e como ela já era psicopedagoga, ela identificou essas principais probabilidades que eu
poderia ter, com certeza, alguma perturbação, transtorno, distúrbio, sem falar nas dificuldades de aprendizagem. Então, assim, embora o foco, igual eu falei, seja precoce, tem que ser feito pelo menos até os 7 anos de idade, para a criança não crescer e sofrer muito, que foi o meu caso e é o caso de muitos que crescem, que vai para a vida adulta com todo esse espectro e não sabe. Então, seja crucial para o desenvolvimento motor, social. A intervenção essencial, Nino, é adaptável para as crianças, adolescentes, adultos, promove autonomia. O foco é mais amplo nas crianças, porque estão em fase de desenvolvimento, adaptação, aprendizado. Mas, porque essas intervenções precoces, ela pode alterar o rumo de vida de uma criança para ela ir para a fase adulta. Você falou que quando você chegou na faculdade, né, teve algumas intervenções com profissionais como você. E na educação básica, que se entendem hoje, principalmente aqui no país, há um investimento muito grande na educação, né? Só que não. Como que é feito essa... Me desculpa, não querendo destoar, né? Nós que somos da educação, tanto que está aí do lado Nino Severiano, Educação e Desporto, porque é a área que eu atuo há muitos anos. E há muitos anos, mas eu sou novo, tá? Não quer dizer, eu comecei aí com 7 anos de idade. Então, assim, a educação básica que se entende da Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio, como que essa intervenção é feita dentro das escolas? Tem um profissional capacitado atendendo esses alunos? Principalmente, vou falar aqui, puxando na educação física, por exemplo. Como que é feito? O que esses meninos estão fazendo? O que essa criança, quando foi diagnosticado lá no início, né? Vamos colocar aí na educação infantil, o que está tendo aqui, tanto no âmbito do Brasil, quanto em Portugal, porque você é um especialista da área, embora você esteja em Portugal, você estuda mundialmente, né? E hoje, mais ainda, que esse avanço global que nós temos, né, essa tecnologia ao encontro de todo mundo, nós estamos aqui, você em Portugal, aqui, olha que maravilha, né? Então, isso é uma ferramenta facilitadora. Então, dentro da educação básica, como que é feito isso? Vamos falar aí para quem está nos acompanhando. Nino, como eu tive experiência educacional nos 2 países, Brasil e Portugal, eu cheguei à conclusão que a deficiência de inclusão, ela ainda é global. Como? Vamos, Brasil. Eu cheguei na Bahia, que foram as primeiras escolas que eu comecei a lecionar, no estado da Bahia, em Porto Seguro. Se tiver algum baiano aí, um abração, um beijo, que eu tenho uma estima para os baianos. O que acontece? Eu cheguei naquelas escolas e já tinha alguns alunos diagnosticados com os laudos de espectro do autismo. E como que era essa intervenção? Fácil demais. Essa intervenção era muito fácil. Principalmente na hora que a gente ia jogar bola. Ele vestia a camisa junto com todos nós, entrava na quadra, tomava canelada, tomava pernada, chute, e ali jogava-se 1 hora que era o horário, acabou. Simples assim. Entende agora? Por quê? A deficiência de capacitação, de especialização desses profissionais ainda também está longe. Mas, volta a falar, o Brasil já está muito mais avançado do que Portugal. Então vamos para Portugal. Eu cheguei aqui, fui dar aula de AEC e CAF. O que é AEC e CAF? É a aula extracurricular, que a criança sai daquela escola, daquele horário laboral, e se ela quiser, ela fica ali a parte da tarde para fazer todo tipo de artes. Música, dança, desporto, o que quiser. Aí chama esporte, aqui é desporto. Então, assim, ela escolhe o que ela quer fazer, ela fica ali toda a tarde ali com aquelas brincadeiras lúdicas e tal. E o CAF é uma aula de reforço de matemática e português. Eu cheguei na primeira escola e vi uma criança sentada com 7 anos de idade, lá fora, já no portão, balançando as perninhas assim, totalmente hiperativa. Cheguei, cumprimentei a porteira e entrei. Cheguei na sala de aula, a professora me apresentou as crianças, eram 7 crianças, eles ficaram todos assim, alvoroçados, porque já fazia tempo que não tinha um professor desse de apoio. Eu cheguei e falei, gente, agora a gente vai para a quadra. Nós vamos fazer algumas brincadeiras, alguns jogos lúdicos, alguns jogos pedagógicos, e a gente vai desenvolver essa semana com esses jogos. Aí a professora viu e falou assim, professor, são 7, mas na verdade é 8. Falei, o outro não veio? Veio. Ele tá lá fora, lá no portão, esperando o pai e a mãe. Falei, mas como assim? Ele não participa das intervenções? Sim, participa, mas ele é muito difícil, o senhor não vai conseguir lidar com ele não. Falei, como assim difícil? Porque ele é autista. Ele é difícil? Não, Segura. Deixa eu pegar o fio aqui. Quem que falou isso? Que ele é difícil? A professora dele. A própria professora dele. Tá, vamos continuar. Falei, é difícil? Sim, eu gosto dos difíceis, professor, porque eu também sou muito difícil, eu fui criança muito difícil, e para mim os difíceis são fáceis. Ela falou, então, boa sorte, vá. Falei, vou. Eu posso ir lá buscar? Pode, é todo seu. Espera mais um pouquinho. Quando é sorte, né, jogar o Léo, né, você não tem o controle da sorte. É complicado. Então, assim, aí já mostra, né, que a dificuldade que nós temos nesse mercado global, né, vou falar mercado, porque ela estava lá vendendo o peixe dela. Você trabalha com peixe aí, né? Olha só. Mas que venda é essa, né? Olha que grau de dificuldade. Agora eu vou falar dentro da minha formação, embora muito poucas pessoas sabem disso, que eu sou um especialista, um dos poucos no Brasil, tá? Porque são poucos. Não existe um doutorado nessa área, que é esporte e atividade física inclusiva para as pessoas com deficiência. Existe exclusivamente esse curso na Universidade Federal de Juiz de Fora. Embora eu descobri esse curso quando eu era coordenador de educação física de uma rede, que eles escondem muitas coisas, e são poucas pessoas, então na minha turma tinha pessoas do Brasil inteiro. Então, para você ter ideia. Quando fala de inclusão, a inclusão começa
na própria família. Não criticando a professora, mas dentro da mentalidade dela aqui de exclusão a vida toda, de não pode fazer, que não pode fazer isso, pode fazer aquilo, já cria uma dificuldade sem conhecer o outro. Então, assim, essa questão, quando a gente está tratando hoje, é muito séria, porque às vezes a pessoa tem um grau de dificuldade maior e ela aumenta mais porque não conhece o laudo da inclusão. Quando você coloca pessoas que não estão preparadas, por isso que é importante, as pessoas não valorizam. Se ficar hoje indo na internet buscando cópia para entender, para atuar com quem tem transtorno do espectro do autismo, vai ter problema. Por isso que nós estamos hoje entregando esse conteúdo de suma importância gratuitamente. Não são aqui, quem está com a gente que agora parece que tem poucas pessoas, esses são pessoas fundamentadas, porque realmente sabe que está buscando conhecimento. Conhecimento sem a práticas não é nada. Conhecimento que fica guardado, nós não estamos guardando na nossa gaveta. Agora eu falei que a gente sabe. Então, assim, é conhecer o outro, né? Quando a gente fala da educação básica, que se estende até o ensino médio, lembra-se muito de Cora Coralina. Feliz é aquele que ensina e aprende com quem está ensinando. Né? Então, quando você coloca dificuldade, você está ensinando, a pergunta a ser feita, não culpando. O que você está fazendo aí se você não consegue atender o seu aluno como um todo? Se você tem uma turma de 30 alunos, eu atendo 25. E os outros 5? O que eles fazem? Então, assim, quando a gente fala de uma dificuldade, quando eu falo do desenvolvimento na educação, puxando para a educação física, é triste quando você vê que aquele garoto não está participando da educação física ali. Ele é autista. Ele é deficiente. Ele é cadeirante. Peraí, você não tem uma estratégia para você dar uma aula para o cadeirante? Então vamos buscar, gente. Vamos investir. Volto a dizer, esse conteúdo é gratuito. Mas tem muitos. O Renato está aí, o terapeuta, diretamente linkado. Você pode falar com o Renato hoje com essa ferramenta. Então, você foi lá e deu uma resposta. Você vendeu para ela, você deu um retorno para ela. Né? Ela colocou dificuldade, você gosta de dificuldade. Gosta de dificuldade. Sabe o que foi o mais legal? Hum. Só te interrompendo, o mais legal é que, infelizmente, ela não sabia que o professor que ia fazer isso era um professor que sofreu a vida toda com isso, que era o Carta Branca, que era muito imperativo e impulsivo, e ninguém escolhia ele para jogar bola, que ele dava o bicão nas bolas, isolava as bolas, tudo. Só que ela esqueceu que esse professor é TDAH, é disléxico, tem borderline, autista. E quando ela falou isso, não, ele é autista, aquilo bateu lá na ponta do meu inconsciente, do meu cérebro. Falei, não, peraí, agora... Olha só, olha como isso desenvolve. Nós estamos aqui há 16 minutos para encerrar essa live. Olha que conteúdo maravilhoso que vocês estão tendo hoje e pode construir mais. Como? Entrando em contato com o Renato Santos. Ele está disposto a ajudar você, que tem essa dificuldade. Não importa se você é pai, não importa se você é um autista, não importa onde, quando você está, ele vai te ajudar. Mas eu quero dizer para você, para o Renato te ajudar, para que nós possamos te ajudar, você precisa se ajudar. Entender que ninguém consegue nada sozinho. Tudo é processo. Tudo é processo. Então, quando eu falo da educação... Opa, deu aqui um problema aqui. Eu estou conduzindo aqui, Renato, desculpa. Deu um problema. Deixa eu colocar aqui novamente aqui no eixo. Tá bom, sim. Tá legal. Olha só. Eu citei alguns benefícios aqui para que a gente possa estar colocando, porque dentro da escola existe um profissional com outros profissionais, mas existe um profissional que é um profissional de educação física. Se ele realmente tem uma validação da sua formação, ele é um profissional da área da saúde. Por quê? Porque ele trabalha com o corpo e não se separa o corpo da mente. Como a gente fala da psicomotricidade, da força motriz, essa força desenvolve através de uma substância amorfa, do pensamento. Quando você pensa, você está com a substância amorfa. Por que, Nino? Porque você não colocou na prática ainda. Quando você coloca na prática, existe uma condição do desenvolvimento. Aí, sai do pensamento, criou um projeto, colocou na prática, esse projeto vira ação. E eu acho legal quando o Renato colocou, viu, gente? Ele colocou especialista em construção do resultado. Obrigado, Renato. Mas eu sou o resultado de mim mesmo. Imagina, um cara 50 mais, faz o que eu faço, graças a Deus, honra e glória, mas sem ele eu não consigo. Eu fui entender isso muito depois do que eu fazia sempre na minha vida. E eu sempre busco fazer sempre o meu melhor com maestria. Eu sempre quero doar o meu melhor com maestria. Mas, infelizmente, muitas pessoas preferem o mais do mesmo. E na escola não tem o mais do mesmo. Na escola não tem o mais do mesmo. Se Portugal está muito atrasado em relação ao Brasil, o Brasil ainda está engateando em questão de valorização profissional. Como que você quer que o profissional investe ou invista na sua carreira, numa capacitação, numa pós-graduação, se ele não tem condição financeira? Mas então, nós, para contribuirmos que Deus nos deu e nos ofereceu com doação, estamos aqui doando, dividindo, para que possa multiplicar. Eu vou falar uns benefícios, Renato, aqui rapidamente, dentro do âmbito da educação física, que possa realmente estar ajudando os pais, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o que pode ser feito em termos de atividade de exercício físico, baseado no pensamento, na força motriz, na psicomotricidade, do pensar, do agir, do movimentar. Que nós não estamos aqui com nada pronto, nós não estamos aqui com sorte, jogando ao léu a carta que está na manga, não. Então, existe benefício do cognitivo do comportamento humano. E na DEA, redução dos comportamentos repetitivos, as estereotipias, que é criado muitas vezes dentro da própria família. Melhora a atenção e concentração,
Tira a ansiedade e a irritabilidade com as atividades que possam ser desenvolvidas. Regulação emocional vai auxiliar na regulação da emoção. Esse exercício, regularmente, vai ativar os neurotransmissores que você colocou muito bem aí. A dopamina, principalmente, que é o hormônio do prazer, da alegria, que é a serotonina. Olha só, quando você começa a fazer esse trabalho, vai impactar positivamente na dopamina e na serotonina, diretamente no humor e no foco da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, do idoso. E na psicomotricidade do desenvolvimento motor, o que a educação física pode estar ajudando? O que a educação física possa estar ajudando? No estímulo da interação social, da TEA, principalmente em atividade em grupo. Por quê? Ele tem um transtorno, ele é autista, ele está largado pelo canto. Não, ele vai começar a desenvolver, vai interagir mais, ele vai ter uma responsabilidade e entender que o ambiente é dele também. Ele não pode ser excluído. Ele vai passar a fazer parte do grupo. Porque ele tem um estímulo dessa interação social. O aprendizado às regras, o aprendizado do turno, manhã, tarde, noite, e da cooperação, que ele possa estar com o seu colega, o colega com ele. As atividades, aonde ela pode ser implementada na intervenção desse profissional? Nos jogos coletivos, guiados principalmente, vai ajudar muito nesse aspecto, na saúde física em geral. Principalmente para controlar o peso da criança, do jovem, do adulto, do adolescente, na capacidade cardiorrespiratória. Vai ter uma melhora na redução de risco associada ao sedentarismo. Porque ele não faz nada porque ele tem autismo. Ele se debate, ele não está fazendo atividade. Então, vai ajudar muito essa intervenção desse profissional. Agora, Nino, então qual é essa prática que você possa estar implementando? Qual o tipo de exercício mais indicado? Eu já vou passar para você, Renato, agora para você já implementar, porque está muito boa essa live de hoje. Psicomotricidade do transtorno do espectro do autismo. É isso mesmo, né, Renato? Exatamente. Olha só, você que está chegando agora. Mas não tem problema, pode mandar uma pergunta ainda que nós vamos responder nesse interrogaçãozinha que tem debaixo. Adicione o seu comentário. Tem um ponto de interrogação, manda aí que a gente já vai abrir para fazer o fechamento. Então, quando eu falo sobre o tipo de exercício mais indicado para você, que é um profissional da área da educação física, eu falei que você está na escola e fora da escola, você é um profissional da saúde, você atua diretamente com o corpo. A atividade ela deve ser estruturada e previsível. O que é isso? Você estruturar em conformidade com quem você vai atender. As rotinas ajudam muito. A natação é importante nesse sentido. É excelente para o estímulo sensorial e o relaxamento. A caminhada, uma corrida leve e determinada, seguindo em consideração ao desempenho de cada um, a individualidade biológica. O que é bom para você, profissional, não quer dizer que vai ser para o autista. Questão da saúde, tem que olhar fase do desenvolvimento motor. Principalmente a idade. Um treinamento funcional, uma calistenia adaptada, vai trabalhar com o peso do próprio corpo. É importante demais entender esse processo. Agora, a arte marciais, todo tipo de luta ajuda muito. A arte marcial ou a arte marciais vai implementar a disciplina, vai trabalhar o foco e o autocontrole. Agora, tem que ter pontos de atenção quando você for atender. Isso em qualquer área, não somente para o TEA, para todos. Respeitar a hipersensibilidade sensorial ao som, ao toque, à luz. Tem que respeitar. Manter rotina e previsibilidade. Tem que ser previsível. Preferência de um ambiente, controle do ambiente que você vai estar aplicando as atividades. Menos estímulos excessivos. Sempre que possível, você ter uma orientação com um profissional especializado. Se você não é especialista, aí que entra o meu amigo terapeuta, que não só conhece com a sua especialização, como vive e vivencia isso na própria pele, na própria carne. Por quê, Nino? Porque a ciência nos mostra que os estudos da área como neurociência, que nós já trouxemos aqui o neurocientista, o Paulo, na primeira e última live que fizemos. Então, os estudos já nos mostram que a neurociência é a educação física adaptada. Preste atenção. Educação física adaptada. Vai indicar um favorecimento de progressão nos programas regulares que você vai estar aplicando de exercício que pode melhorar significativamente. Pode melhorar, não quer dizer que vai melhorar, porque vai ser você como profissional, o seu âmbito de atuação, que vai demonstrar a capacidade que você tem. Levando em consideração a função executiva, a interação social e a qualidade de vida geral. Agora é com você, Renato. A minha parte aqui, como contribuição para você que chegou aqui até agora, é essa, que a educação física, como a ciência do desenvolvimento motor, trabalhando da cultura corporal do movimento de desenvolvimento humano, tem muito a oferecer para todos, principalmente para quem tem o transtorno do espectro do autismo. Renato, com você.
Nilo, muito bom, muito bem abordado. Eu queria falar o seguinte, primeiramente agradecer a todos vocês que participaram, que tiraram esse tempo de estar conosco aqui. Vamos estar agora a fazer periodicamente essas lives, eu e Nino, que é um cara expert, um cara super profissional nessa área de desporto, de educação física, de psicomotricidade, toda essa área, juntamente comigo, terapeuta emocional, e o que ele falou, vive na pele. Agradecer a todos vocês, muito obrigado. E falar para vocês, pais, professores, tira essa ideia de que o autista vive na caixa. Não deixa. Não deixa as pessoas, e você também não fale isso com o autista. Ah, o autista vive na caixa. O que é autismo? Autismo é que ele tem um mundo dele. Não, ele pode ganhar o mundo. Não é que ele tem um mundo dele. Ele só tem uma neurodivergência. Mais nada. Ele só precisa de suporte e adaptação. Ele é uma criança como qualquer outra criança. É um adolescente ou um adulto como qualquer outro. Mas com a intervenção certa, com a sua velocidade, com o seu tempo, com as suas probabilidades e ajuda, nós podemos chegar, ser e fazer o que a gente quiser fazer. Então, nós não temos caixa, nós não temos mundo, ninguém tem mundo e ninguém tem caixa. Todos nós vivemos nesse mundo aqui, nessa terra. Então, com profissionais gabaritados, e com você, pai, com você, mãe, que é o primeiro responsável pela adaptação e desenvolvimento do seu filho, seja ele divergente ou não, é você criar autonomia. Nós, especialistas, buscando a autonomia do autista. E a coisa mais surreal é você ver um autista amarrando o cadastro de um tênis, comprando alguma coisa no mercado, daí no dinheiro e fala, filho, vai ali, eu tô aqui fora, a mãe tá aqui te acompanhando, mas você hoje que vai comprar o seu lanche, vá. Ensina ele a autonomia, ensina ele a conversar, a pedir as coisas, a agradecer. Muito obrigado, senhor, muito obrigado, senhora. Isso é autonomia, isso é surreal, isso é magnífico, isso é maravilhoso. É você ensinar aquela criança que ela pode, que ela tem condições, mas na condição, com uma intervenção, com um acompanhamento correto, eficaz e de um profissional. Agradecer a todos vocês. Então, não fale isso mais, que o autista tem caixa e tem mundo. Não, o mundo é nosso e não existe caixa. Pica o pé nessa caixa. Renato, então aqui agradecer, você fez um agradecimento bacana, então agora, fechando aqui, eu vou mandar um abraço e falar das pessoas que deixaram comentário, você viu que tem um comentário, como nós falamos no início, nós vamos estar sempre fazendo uma live com um tema que possa estar sendo abordado para ajudar quem quer ser ajudado. Quero agradecer a presença da Ivete Isabel Severiano, que é minha irmã, muito grato pela sua presença, estamos juntos. Ela falou aqui, Renato, para você, verdade, você falou tudo, autista, lugar e fora da caixa. A Ivete mandou falar isso para você. A Isamar, 8231. O Isamar, 8231. Oi, boa tarde, Isamar. Seja professor Sandro Coelho, nosso amigo de infância, parceirão, irmão. Sandro, grandes amigos e excelentes profissionais. Muito obrigado, Sandro. O Sandro mandou esse alô para você, Renato. O Diogo, Anderson Diogo, ex-jogador do América, parceirão também, amigo do Danilo Luiz, jogador do Flamengo. Está aqui na live. Boa tarde, professor. Muito obrigado, Anderson. Falou que referência. Muito obrigado pela referência, Anderson. Estamos juntos. Deus abençoe. Ivete Isabel, novamente. Parabéns, professor Renato. Aprendi mais a respeito do aspecto do autismo com sua informação. Olha que bacana. Muito grato aí, Renato. Excelentes profissionais. Parabéns pelo trabalho. Inês Severiano, minha irmã. Essa é a matriarca, minha maravilhosa. Heloísa Marques, muito bem. Vocês são topíssimos. Também, minha irmã, bacana. Olha, todo mundo aí. Até respondeu ali, ó. Você viu, né? Grande aprendizado, obrigado. A Tona também está aí, viu, Nino? Presente, a minha esposa Alessandra. Um abraço, Alessandra, parabéns aí. Também pedagoga, professora. Professor Sandro aí, batendo palma, e também a presença da Elizabeth Viana, ex-vice-prefeita de Vespasiano, uma pessoa espetacular, ex-secretária de Educação, referência de Vespasiano, também aqui, ele aqui na live, então referenciando todos vocês. Quero dizer para vocês que vocês é o nosso objetivo maior, porque vocês estão aqui. Renato, agradecer o Renato também, porque o Renato teve uma dificuldade aí agora familiar, né, com o irmão, mas Deus está no comando de todas as coisas. O Kleber, nosso grande amigo, né, amigo de infância aqui em Santa Luzia. Também agradecer a presença da Alessandra Costa aqui, que é a sua voz esposa, e batendo palma. Eu quero deixar para vocês aqui um fechamento final meu, referente à prática de atividade física, que eu quero dizer que já tem estudos há muitos anos que exercício físico tem mostrado uma relação muito positiva com o transtorno do espectro autista, tanto no aspecto físico quanto comportamental, cognitivo e social. E lembrando isso, não esqueça, não priva ou não tire o seu filho, aquele colega, não faça isso não, que você é autista. Não tira isso dele. Tem que fazer exercício físico, atividade física, sim, orientada, com um profissional capacitado. E esse profissional que está aí, está com dificuldade, Renato está aí para te dar o auxílio. Entre em contato, aí do lado, está aí, ó, NCE de aplicação 100, Nino Severiano Educação e Desporto. Por quê? Nesse sentido, nós tentamos o máximo possível explicar aqui, nessa live, que você está aí e junto com a gente aqui, porque você teve o seu tempo de estar com a gente. Eu quero que você tenha essa compreensão desse pouco tempo, desse pouco período, mas que nós tentamos, eu principalmente, ser claro e objetivo e aplicável para que você possa aplicar na prática. Esse é o nosso objetivo. Que você tenha uma fácil compreensão de todo o contexto do tema, no panorama claro que nós abordamos aqui, e possa ser aplicado na prática. Porque teoria sem a prática vira blá, blá, blá. E a prática sem a teoria é ativismo.
qualquer um faz sem ter um entendimento. Mas aqui não. Aqui tem estudo, cientificamente, para que nós possamos dividir juntamente com você. Então, vai ficar ao vivo essa live 24 horas, não vamos deixar isso. Se o Renato quiser, a gente deixa mais tempo para você, mas encaminhe para aqueles que não tiveram condição de estar aqui. Se você acha que o conteúdo fez sentido para você, encaminha para mais pessoas e segue Nino Severino Educação e Desporto. Segue aqui meu canal também, que não tem muito segmento, porque já foi invadido algumas vezes. Eu mantive aqui por respeito a quem me segue. Mas hoje o canal mais acessível é o da NSED e o Nino Treinamento. Me segue para mais assim que eles fazem, mas pode mandar uma mensagem que eu tenho o maior prazer de responder você. Creio que o Renato é a mesma coisa. Por isso que nós estamos aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. O Renato vai fazer o fechamento. Muito grato. Vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado? Vai ficar gravado 24 horas. Se você achar que deve ficar mais, a gente permanece lá. E vou deixar, vou desenvolver. Para quem não teve condição de assistir, eu vou deixar o áudio. Vou baixar e vou deixar o áudio no Spotify. Spotify Rumocast. Aí você pode colocar no carro, ouvir o áudio dessa live. Vai ficar lá para você ouvir o áudio sem corte. Desde o início, da confusão do início aqui. E vamos lá. Então é isso. Vai ficar gravado. Pode fazer seu fechamento, Renato. Fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. É sempre bom estar com você. Um super profissional, amigão de longas datas de adolescente aí do nosso bairro São Benedito, Santa Luzia, que eu tenho muito apreço. Estou com saudade mais de São Bené. Mas esse ano, se Deus quiser, vamos estar aí para tomar um café. Nino, pode esperar. Agradecer a todos vocês que abrilhantaram esse evento, que é vocês que abrilhantam. Não eu e nem Nino, é vocês. Os participantes que abrilhantam esse evento, né, Nino? Não somos nós. Pastor Lucinei falou aqui agora, ó. Pastor Lucinei falou que essa live todos deveriam assistir, porque vocês são profissionais. Obrigado, meu querido irmão. Deus abençoe. Obrigado, mas quem abrilhanta essa live são vocês, os participantes, não tem jeito. Agradecer não a Deus. Nada. Não só o divulgador da honra e da glória do nosso Senhor. Se você gostou, é porque nós dividimos para que você possa multiplicar. Honra e glória, né, Renato? Amém, sempre. Vamos. E você, mãe, você, pai e professor, não fique sozinho. Siga. Vá lá, clica lá, começa a nos seguir. Tem muitos, inúmeros vídeos do Nino, meu, que a gente fala muitos assuntos. Vocês vão ficar perdidos com tantos assuntos. E não tem um assunto que você talvez olhe lá e não saiba, não conseguiu enxergar. Procura, nos pergunta, entra lá no nosso direct. Professor Renato, professor Nino, eu queria saber disso, disso, disso. É um prazer surreal da gente modificar e transformar vidas através da nossa mudança. Tamo junto, Deus te abençoe, Nino. Boa semana. É isso aí, amém. Amém, galera. Não esquece, vai ficar lá. Vou colocar esse áudio. Talvez amanhã vai estar já no Rumocast, no Spotify. Deus abençoe a todos e vamos juntos. Amém. Tamo junto. Até a próxima.